O Ministério da Saúde estima que há cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras no país. E elas ainda encontram muita dificuldade para conseguir um diagnóstico e para acessar os tratamentos. Sobre esse assunto, conversamos hoje com Regina Próspero, CEO do Instituto Vidas Raras. Também recebemos Julino Rodrigues, pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP, Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço muito a Regina, também ao Julino, para a gente discutir esse tema. É importante lembrar que quando a gente fala em doença rara, muita gente não tem ideia, né? Ou pelo menos não sabe a definição correta do que é uma doença rara. Então eu queria que a Regina começasse explicando para a gente, só para a gente, o que pode ser considerada uma doença rara. Pois não, Regina, fique à vontade. Obrigada. Olá, pessoal. Eu agradeço bastante, de novo, a oportunidade de poder estar falando com vocês sobre um tema que eu gosto muito, e também é muito necessário para que a população entenda que, apesar de ser doenças raras, ela já atinge em torno de 15 milhões de pessoas aqui no Brasil. Tá? E o que são doenças raras? Segundo a Organização Mundial da Saúde, doenças raras são aquelas que acometem até 65 indivíduos com a mesma doença, no meio de 100 mil nascidos vivos. Então, 1,3 pessoas a cada 65, a cada 2 mil nascidos vivos, é o conceito da Organização Mundial da Saúde. O interessante é que 30% dessas pessoas, elas já nascem, óbvio, com a doença, e elas morrem até os 5 anos de vida. 75% são crianças e 80% são de origem genética. Então, realmente, é uma situação que a gente tem que parar um pouquinho e analisar, porque existem uma série de problemas, e eu vou colocar um deles já aqui para o Julino também entrar na nossa conversa. Tem uma informação de uma criança em 2021 que ela precisava tomar um medicamento portadora de uma doença rara, e esse medicamento custava em torno de 12 milhões de reais. Veja, são 12 milhões de verdade, são todos esses zeros aí, 12 milhões de reais. Na época não havia condições, a menina precisava do medicamento e eles acabaram o quê fazendo os pais? Indo para a justiça. Então, Julino, esse é um problema sério no país, né? Porque, evidentemente, todos nós pagamos impostos, todos nós somos contribuintes e, de uma certa forma, até a Constituição preconiza que nós deveremos ter direito à saúde. E quando acontece uma coisa dessas, fica muito complicado. E a gente sabe que o processo na justiça também ele é muito demorado. Então, Julino, eu queria que você falasse sobre isso e também depois queria ouvir a Regina sobre esse assunto. Perfeitamente, agradeço pelo convite, deixo uma saudação para todos os colegas da TV Câmara, para a doutora Regina Próspero, é um prazer estar aqui para poder falar desse assunto. Acho que, antes de mais nada, é importante falar que a judicialização é um processo também de muito sofrimento para o paciente, para o prescritor, né? Alguns prescritores relatam um sentimento de culpa por receber, às vezes, comentários, olha, você está tirando o tratamento de milhares de pessoas, né? Ou por conta dos valores altos, ou mesmo comentários injustos de que esse profissional estaria sendo beneficiado pela indústria farmacêutica. O que acontece é que o governo ele é obrigado a comprar o medicamento, no caso da judicialização, por um preço cheio, né, sem desconto. E a capacidade de compra de grandes quantidades de medicamento possibilitaria que o governo negociasse melhores preços. Mas quando o paciente ele entra na justiça para conseguir ter acesso ao tratamento, o governo, então, é obrigado a fazer essa compra no varejo. Outro problema é que muitos brasileiros também não têm condições de pagar um advogado para fazer esse processo de judicialização. Isso acaba também ampliando o processo de desigualdade e de acesso ao tratamento. E aí, aproveitando até a presença da Regina, é importante falar que as organizações de pacientes elas têm um papel muito importante na orientação desse paciente, porque ele fica muito perdido, porque mesmo depois que ele acaba conseguindo o tratamento, muitas vezes não é cumprida essa ordem judicial. E nós temos que lembrar também que, em relação ao SUS, né, é importante lembrar que em 2016 foi aprovada uma emenda constitucional que criou um teto dos gastos públicos para despesas primárias até 2036, que ampliou ainda mais o subfinanciamento do sistema público de saúde no Brasil, né?
E outro problema é a dificuldade de avaliação dos medicamentos para doenças raras pela Conitec, devido a vários fatores, como avaliação de custo-efetividade desses tratamentos. Mas para uma família, tem que sempre lembrar que esses pequenos ganhos, o que a Conitec fala que às vezes que não é custo efetivo, mas para uma família esses pequenos ganhos, como eu tenho visto, como uma criança poder mexer o braço, mexer no computador, já é, olha, realmente um resultado incrível. Uma coisa importante, até para acrescentar nesse tema, Regina, eu fiz algumas reportagens sobre aquela questão do exame do pezinho que era feito no recém-nascido para a detecção da anemia falciforme. Se me recordo bem, é esse exatamente o nome. Existe essa condição da gente conseguir prevenir, fazendo esses exames, não só da questão da anemia falciforme, outras doenças também, com exames que já são feitos no recém-nascido, para que a gente possa ter um diagnóstico o mais cedo possível? Ou outras doenças também, a doença também pode se manifestar quando a pessoa já é adulta. Então, eu queria que você explicasse isso para a gente também, Regina. Tá, então vamos lá, vamos começar por o que é uma doença que já se manifesta quando bebê e uma doença que se manifesta quando adulto. As pessoas podem perguntar assim, mas não é a mesma coisa, não é doença genética. Não, sim, são doenças genéticas. O que vai determinar se a doença vai acometer a pessoa logo ao nascer, ou ela vai acometer o indivíduo quando ele já estiver numa fase produtiva da vida, tipo 40, 45 anos, até menos os 35, é o tipo da doença que ela traz em si. Todo mundo tem de 6 a 8 genes defeituosos dentro dele, o que vai determinar que ele pode ter uma doença a se manifestar ou não. Qual que é a diferença dessa manifestação? É o tipo de doença que ele traz. Se ela é autossômica recessiva, se ela é autossômica dominante, se ela é heterozigótica. Por isso que a gente tem sempre que buscar a orientação de um geneticista. Bom, então nós estamos falando de doenças genéticas, doenças raras, que têm 2 tipos de manifestação. Quando bebê e quando adulto. Mas essas doenças, a maior boa parte delas, e nós falamos de 6 a 8 mil doenças raras, né, catalogadas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos muitas que podem, sim, ser triadas logo ao nascer. Hoje, o Ministério da Saúde, por obrigatoriedade, ele tem que triar 7 doenças raras, entre elas a anemia falciforme, tá? Que é essa que você citou. É fundamental que essas pessoas tenham a triagem, né, o diagnóstico precoce. Por quê? Porque assim a gente vai saber que ela tem a doença antes mesmo da doença se manifestar. Então, o indivíduo ele vai ter condições de ir a um tratamento, caso haja tratamento medicamentoso, porque somente 5% desse rol de 6 a 8 mil doenças raras tem tratamento medicamentoso. Mas existe como interferir na doença para mudar o curso natural da vida dessa doença no indivíduo, se nós soubermos o que ele tem. E como que a gente pode interferir? Às vezes, com um bom acompanhamento, uma mudança na dieta, uma mudança na situação de vida dessa família, para proporcionar àquela criança condições para que ela tenha uma vida digna e uma vida digna e de qualidade. Então, hoje eu falo que 2 coisas são barreiras para as famílias que têm uma pessoa cometida por uma doença rara em casa. É a falta de informação e a falta do diagnóstico precoce. Empoderar uma família é fundamental para que ela saiba como lidar com aquela doença. E saber quanto mais cedo a doença que essa família traz em casa é fundamental para que ela saiba o tamanho do monstro com quem ela tem que lidar todos os dias e assim mudar os caminhos para poder ter uma vida melhor. Uma coisa importante que até queria colocar o Julino também, quando a pessoa fica sabendo, por exemplo, que um filho ou algum parente tem, né, uma doença rara, como é que ele consegue buscar ajuda, por exemplo, no SUS? É um processo fácil, Julino, ou existem dificuldades que são colocadas e fica muito difícil a pessoa conseguir chegar até o SUS para conseguir esse medicamento, que é caro, como nós já vimos aqui, o mais rápido possível?
Olha, primeiro é importante falar que o SUS ele é descentralizado, então vocês têm diferentes realidades dentro do SUS, diferentes realidades regionais. Além disso, tem que considerar que existem diferenças entre os estratos sociais. Então, a Regina comentou a questão da informação. Eu sou pesquisador na área de organizações de pacientes, então eu faço sempre um reforço que a questão do letramento científico do paciente é fundamental. Muitas vezes o paciente ele se sente um pouco com medo de fazer perguntas sobre o tratamento, ele se sente muito perdido nesse processo, ele se sente um pouco sem poder de negociação, até porque muitas vezes são crianças que estão lá. Então, o paciente, a primeira coisa é que o paciente ele se sente muito perdido nesse processo, né, de busca de informação, né? A segunda questão é a questão da renda desse paciente. Então, esse paciente, quando ele tem uma renda melhor, ele consegue navegar melhor pelo sistema, ele consegue buscar redes de informação, ele consegue buscar melhor algum apoio. E aí, quando esse paciente, mesmo quando ele tem diagnóstico, quando ele está no Sistema Único de Saúde, mesmo tendo todos o sistema em funcionamento, tá? Porque muitas vezes você tem a aprovação lá, o acesso ao tratamento, mas por um problema de gestão, o medicamento não está disponível, muitas vezes está em falta também, tem esse problema que os pacientes enfrentam, tá? Mas o que acaba acontecendo é que esse paciente, quando vai no sistema especializado, para conseguir esses medicamentos especializados, ele tem que cumprir uma série de procedimentos, isso não é fácil. Então, se você pegar uma família que já se sente um pouco com medo, não entende como funcionam os procedimentos de saúde, o SUS pode ser um processo um pouco assustador. É por isso que, de fato, o papel das associações de pacientes, porque pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado com os pacientes, é fundamental. Só vou dar um exemplo para encerrar. Teve um caso de uma paciente que comentou comigo que foi autorizado acesso a um tratamento, e aí, dentre as exigências para acessar o tratamento, pediam lá o teste de DNA atualizado. Mas não existe teste de DNA atualizado. Entendeu? O DNA dela não desatualizou nesse processo, entendeu? DNA é DNA, né? Desde quando nasce... Pois é. E eu sinto que as pessoas se sentem... Isso vai gerando um pouco de raiva dos pacientes, eu percebo, porque se sentem muito... É uma forma de violência que tem. Então, para finalizar, o Estado é o primeiro... É o lugar mais importante para acolher os pacientes, mas também é o primeiro a corroer um pouco os direitos desse paciente, tá? Juliano, obrigado. Vamos fazer o seguinte, Regina e Juliano, vamos fazer um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua tratando desse assunto. Sem dúvida nenhuma, é um assunto que chama bastante atenção. De repente, você que está em casa tem um familiar que tem uma doença rara ou tem alguém que você conhece que tenha uma doença rara. Então, é importante prestar atenção, porque são dois especialistas no assunto. Tá certo? Decisões e argumentos, volta já.